Olá, tudo bem com você? Como você está? Que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre tudo que diz respeito à sua pessoa nesse dia de hoje, de uma maneira toda poderosa, em nome de Jesus. Olha, presta atenção. Nós vamos estar falando hoje sobre a importância do autocuidado, o autocuidado espiritual, principalmente, para que nós possamos estar nos colocando nesta vida aqui na terra da melhor maneira possível na presença do Senhor, para que tudo possa nos ir bem, principalmente na execução da obra do ministério que Deus assim nos confiou. Eu vou estar deixando o texto que se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. O apóstolo Paulo escreve esta carta para Timóteo, o orientando, o exortando, chamando-lhe a atenção acerca da importância dessas 3 atitudes que ele deveria tomar durante a sua vida aqui na Terra. Primeiro, o autocuidado. Ele cuidar da sua vida espiritual. Ele está sempre atento a esse autocuidado, o autocuidado espiritual, o autocuidado de estar buscando a face de Deus e também cuidando da doutrina, ou seja, dos princípios, dos ensinamentos, dos mandamentos, da lei, da palavra de Deus. Para que desta forma, ele tendo essas 2 atitudes, segundo o apóstolo Paulo, ele estaria bem e poderia estar também contribuindo para que outros também em Deus estivessem bem. Mas, nesse instante, eu gostaria de estar me centralizando principalmente nesta primeira chamada de Paulo a Timóteo, dizendo: olha, cuida de ti mesmo. Quantas vezes nós nos acarretamos com tantas atividades diárias, não é? Com tantas responsabilidades na nossa vida pessoal e também relacionada à obra de Deus, ao chamado, ao ministério que Deus nos entregou. Nós nos abafamos tanto que negligenciamos o mais importante. Tudo isso é importante, né? Nós cuidarmos das nossas responsabilidades, atividades pessoais, cuidarmos da obra de Deus, do ministério, isso é muito importante. Mas, mais importante que esses posicionamentos que nós devemos ter diante da vida é nós estarmos cuidando da nossa vida espiritual, em estar bem com Deus. Nós não podemos, de forma alguma, negligenciar esta postura, esse posicionamento de nós estarmos no corre-corre do nosso dia a dia, das nossas responsabilidades, mas nós não podemos deixar para depois, não é? Ou quando nos sobrar tempo, ou quando der, não é? Para nós estarmos colocando em dias a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele não só fala acerca disso aqui com Timóteo, ele também fala em um texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 27, ele falando para os irmãos da igreja que se encontrava na cidade de Corinto, né, para os coríntios. Ele falando que a vida cristã, ela deveria seguir o mesmo rigor que o atleta, não é? Ele segue em relação à disciplina para se manter em forma para as competições. Aí ele nos diz assim, né? Na primeira carta aos Coríntios: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ele dizia o quê? Que ele fazia o que era possível para se manter em forma na vida espiritual. Uma vida de disciplina, não é? De perseverança, de constância,
buscando a face, a presença do Senhor, para que ele pudesse dar conta, né, da sua vida e principalmente do ministério que Deus havia lhe entregado, para que dessa forma ele chegasse até o final da sua missão aqui na terra, firme, inabalável na presença do Senhor, não é? Sendo exemplo para aqueles que Deus ia colocando na sua frente e para que ele pudesse também exercer o ministério. Você conhece o texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, o apóstolo Paulo ainda escrevendo, já na sua reta final, ele já sabia que estava com a sua sentença de morte determinada pelo imperador Nero, mas ele escreve essa última carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele no versículo 2, verso 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Coisa maravilhosa, não é? Olha, e um dos exemplos mais brilhantes que nós podemos estar tomando como exemplo para a nossa vida é do nosso mestre. No Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5, no verso 15 e 16, eu não vou estar lendo, né, mas você pode estar lendo em casa, não é isso mesmo? Lucas, capítulo 5, verso 15 e 16, que nos diz: e a fama de Jesus se aumentava a cada dia, e ele se retirava para orar. Jesus tinha sua fama acrescida a cada dia, à medida que ele realizava a obra de Deus na terra. Mas ele não negligenciava a sua vida espiritual, buscar a face de Deus permanentemente. Ele era uma celebridade naquela ocasião, mas ele não se esquecia das suas responsabilidades principais, que era alimentar a sua vida espiritual, para que ele pudesse dar conta, né, de tanta responsabilidade relacionada ao seu ministério. Ele orava, a fama aumentava, como o evangelista Lucas aqui relata. E quanto mais aumentava a fama dele, ele se retirava, não é, para os montes, se retirava para estar sós, buscando a presença do Senhor. Nós não podemos negligenciar a busca da presença do Senhor, nos alimentarmos, cuidarmos da nossa vida espiritual. Pastor, e como é que nós podemos fazer isso? Através da oração. Nós não podemos negligenciar diariamente o estar a sós com Deus. É bom nós estarmos em oração com os irmãos, isso é fundamental também. Mas mais fundamental ainda é nós separarmos diariamente momentos para estarmos a sós com Deus, buscando o fortalecimento do alto, a graça renovadora do alto, para que ela venha sobre as nossas vidas, nos dando força, nos capacitando, nos direcionando a tomarmos decisões corretas e a estarmos na posição correta, não é? A suportarmos as invertidas provenientes de nós estarmos na presença do Senhor, exercendo, não é? Principalmente a obra que Deus a nós confiou. Se nós não estivermos, ou se nós não separarmos esses momentos para nós estarmos na presença do Senhor, nós não temos condição de permanecer por muito tempo de pé, de forma alguma. Outra forma é nós não nos apartarmos da palavra de Deus. A regra de fé do cristão é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, onde se encontram contidos os mandamentos, as orientações, não é? A lei divina para as nossas vidas, os princípios e os valores. A vontade de Deus se encontra
expressa das Sagradas Escrituras. E se nós queremos nos conduzir de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos estar também diariamente reservando algum momento para nós estarmos lendo a palavra do Senhor. No livro de Josué, o primeiro livro histórico das Sagradas Escrituras, do Velho Testamento, no capítulo 1, verso 8, o Senhor orienta Josué. Josué havia acabado de assumir a suplência, né? Ou seja, a liderança, na verdade, a liderança no lugar de Moisés. Moisés havia morrido e ele agora assume a liderança do povo de Israel. Então Deus se aproxima de Josué e diz: olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de noite, para que te vá bem e seja bem sucedido. Então, nós precisamos meditar na palavra de Deus diariamente. Principalmente nessa geração, né? Onde nós estamos sofrendo tanto bombardeio relacionados a novas ideologias, não é verdade? Que vem de encontro diretamente aos ensinamentos sagrados, a mídia batendo forte, não é? Em novos fundamentos ideológicos. Então nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para que nós possamos nos fortalecer nela, para assim estarmos de pé. Nós precisamos também separarmos dias da semana para nós estarmos na casa do Senhor. Isso é importante. É importante, pastor, é assim. Nós estamos vivendo uma geração onde tem se acreditado um bom número de pessoas que não precisam ir para a igreja, não é? Principalmente hoje, quando você tem em casa a facilidade de estar ouvindo a palavra do Senhor através de tantos pregadores, né, nas redes sociais, mas nós não podemos negligenciar o estar na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é orientação bíblica, então, por conta disso, nós precisamos seguir a orientação bíblica, porque nós vamos estar em um porto seguro fazendo assim. Precisamos viver uma vida de comunhão e estarmos em vigilância. Nós devemos vigiar. Vigiar para não cairmos em tentação. O apóstolo Paulo, ainda orientando ao apóstolo Timóteo, ele diz assim: Timóteo, foge da aparência do mal. Foge da aparência do mal. Às vezes nós deixamos para fugir, tentar fugir do mal. E às vezes já é tarde demais, não é? O importante é nós estarmos atentos, vigilantes, para fugirmos do que aparenta ser mal. Foge da aparência do mal. Esteja atento para que você não venha cair em tentação. Nós precisamos estar atento a esta questão também. Além desses pontos que eu apresentei, como nós podemos estar buscando a face do Senhor, colocando nossa vida espiritual, não é, em dias, nós estamos também ouvindo homens e mulheres de Deus, que são usados por Deus para trazer uma palavra ao nosso coração, não é? Lermos leituras de homens e de mulheres que nós sabemos que também Deus usa através de escritos, não é? Para nos instruir, nos ensinar no caminho que nós podemos estar nos colocando na presença do Senhor. Não negligencie a tua vida espiritual. A nossa vida espiritual não é para ser deixada em segundo plano, não. Existem muitos homens e mulheres de Deus que eram usados poderosamente por Deus na terra. Sim, homens que eram a referência no Brasil e até no mundo. E esses homens e mulheres, eles caíram. Aumentou a fama, se tornaram celebridade. E eu acredito particularmente que isso aconteceu porque algum dado momento se responsabilizaram demais, muita responsabilidade, agendas cheias e negligenciaram o principal, que era estar buscando diariamente a presença de Deus. Então você que está aqui comigo, olha, presta atenção.
O mais importante na nossa vida é nós estarmos bem com Deus. Se nós estamos bem com Deus, as outras coisas, Deus vai colocar tudo no devido lugar. O próprio Jesus falou, não é? Buscar o seu reino em primeiro lugar e as outras coisas nos seriam acrescentadas, né? Então, o mais importante é buscar a presença do Pai. Busque a face de Deus hoje, não é amanhã não, é hoje. É orar a Deus hoje, é separar momentos para estar com Deus hoje. É momento de oração hoje, é momento de vigilância hoje, é verdade. É momento de ir para a igreja hoje, é momento de nós estarmos fugindo da aparência do mal hoje. Amanhã é outro dia, amanhã nós vamos repetir essas atitudes, mas o importante é hoje. Não negligencie a tua vida com Deus. Deus vai te dar condição para que você possa estar fazendo isso à medida que você estiver pedindo a Ele essa capacitação, essa condição, não é? Nós vemos uma batalha espiritual. O adversário das nossas almas, ele não quer que nós tenhamos essa postura diária, não é verdade? Porque se nós tivermos, só vai ser vitória em nossa vida, não é? O mal não vai nos derrubar e nós vamos estar tomando posse das bênçãos e das vitórias de Deus nas nossas vidas. Isso significa, pastor, que a gente não vai ter luta? Vai sim. Enquanto nós estivermos aqui é muita luta, é tribulação, não é verdade? Mas na presença do Senhor nós vamos estar obtendo força, capacitação, graça e unção para a gente seguir em frente, não é? Sendo instrumento de Deus para glorificar o seu nome na terra, contribuindo para o avanço do reino de Deus, não é? Trazendo vidas para a presença do Pai, e vamos estar sim nos preparando para estarmos com Ele na glória. Guarda essa palavra no teu coração, não negligencie. Se essa palavra chegou até você, Deus está falando contigo. Não negligencie e não negocie o estar bem com Deus de forma alguma. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Até logo mais.